Eu não fui convidada para o cruzeiro de aniversário dos meus pais mesmo tendo pago por ele. Meu pai me mandou uma mensagem: achamos que seria melhor sem você. Eu respondi: beleza. Na manhã seguinte, minha mãe me ligou 22 vezes. A companhia de cruzeiro se recusou a deixá-los embarcar sem a presença do titular do cartão. 3 horas depois, começou a loucura. Eu já vinha sentindo que algo estava errado. Cerca de uma semana antes da viagem, minha mãe estava sendo vaga no grupo da família. Minha irmã mais velha simplesmente ignorava minhas perguntas sobre o que levar na mala. Até minha irmã mais nova, que normalmente me conta tudo, tinha ficado estranhamente calada. Então, 2 noites antes do voo, descobri tudo. Eu estava confirmando os últimos detalhes com meu pai, só checando o horário de transporte até o aeroporto, quando ele comentou casualmente que tinham agendado um translado para o hotel. Perguntei: que translado? Ele respondeu, como se fosse nada: achamos que seria melhor sem você. Foi isso. Sem risada, sem explicação, só aquelas palavras frias. Não era apenas a mensagem, era o fato de que ele nem tentou amenizar. Como se eu fosse uma bagagem extra nas minhas próprias férias. Férias que eu mesma tinha planejado, em cada detalhe, e pago sozinha. 5 passagens de cruzeiro, 2 cabines melhoradas, excursões em cada porto, voos, hotéis, pacotes de spa, tudo. Gastei pouco mais de $12.000. Não pedi um centavo a ninguém. E agora, decidiram me excluir. Fiquei quase 1 hora sem responder. Só sentei ali, tentando entender se aquilo era alguma piada cruel ou se eu realmente tinha me tornado descartável para minha própria família. Então mandei 2 palavras: beleza então. Não expliquei nada, não me defendi. Só deixei a mensagem ali. E, no instante em que enviei, algo dentro de mim congelou. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar às 6h13. Antes mesmo de levantar, já tinha 22 chamadas perdidas da minha mãe, várias das minhas irmãs, uma do meu pai e uma enxurrada de mensagens desesperadas. A companhia de cruzeiros tinha se recusado a deixá-los embarcar. Eles não queriam apenas o cartão, exigiam o titular presente. Preparei meu café e ignorei as ligações. Meu marido me olhou em silêncio e perguntou se algo tinha acontecido. Eu disse que eles tentaram me excluir, e agora não conseguiam embarcar sem mim. Ele respondeu: bem feito. Quer ovos ou torradas? Esperei até a 23ª chamada antes de atender. Coloquei no viva voz. Minha mãe estava fora de si dizendo que eu estava sendo mesquinha, que eles estavam no porto com as malas e não conseguiam passar pela segurança. Ela gritava que eu precisava pegar o próximo voo para Miami ou, no mínimo, autorizar o embarque por telefone. Eu disse não. Sem raiva, sem gritar. Só calmamente. Eu disse que eles podiam ter pensado nisso antes de decidirem que eu não valia a pena ter por perto. E desliguei o telefone. 3 horas depois, estavam batendo na minha porta. Já era quase meio-dia. Eu já tinha saído para tomar café da manhã com meu marido, levado o cachorro para passear e não tinha a menor intenção de atender, mas eles não paravam. Finalmente abri a porta, e lá estavam, os dois, queimados de sol e de nervosismo, parados como se eu devesse alguma coisa a eles. Foi ali que a loucura começou. E eu soube, naquele instante, que aquilo não ia terminar com um simples pedido de desculpas. Quando começaram a bater com força, percebi que não tinham vindo se desculpar. Fiquei no alto da escada por alguns segundos, observando as sombras deles através do vidro. Meu marido perguntou se eu queria que ele atendesse, mas eu balancei a cabeça. Eu queria ver as caras deles. Queria ouvir com meus próprios ouvidos qual seria a desculpa da vez. Abri a porta sem dizer uma palavra. Minha mãe entrou como se a casa fosse dela. Meu pai veio logo atrás, mais quieto, mas ainda com aquele ar de quem achava que tudo não passava de um mal-entendido. Nenhum dos dois esperou convite. Entraram como se ainda fosse a casa deles. Como se eu ainda fosse a filha adolescente, de castigo por responder mal. Assim que chegou à sala, minha mãe explodiu. Começou a me acusar de ser egoísta, disse que eu os tinha humilhado, que a equipe do cruzeiro os tratou como criminosos por minha culpa. Reclamou que todo mundo olhava quando foram barrados no embarque, que eu tinha planejado tudo por vingança.
Ela realmente acreditava que eu tinha arquitetado o caos só para arruinar a viagem deles. Eu não interrompi. Deixei ela desabafar. Observei o rosto dela ficando vermelho enquanto ela reclamava de tudo, das férias perdidas, de como eu era ingrata desde sempre. Meu pai tentava intervir de vez em quando, soltando frases como: "Vamos com calma. Não precisamos gritar. Podemos conversar." Eles ainda não entendiam. Acreditavam de verdade que eu iria resolver tudo, que eu me sentiria culpado bastante para devolver o dinheiro ou remarcar a viagem. Que eu ia, mais uma vez, juntar os cacos por eles. Eu apenas disse que o cruzeiro era não reembolsável. Minha mãe perdeu o controle. Disse que eu desperdicei o tempo, a energia e a confiança deles. Que eu havia traído a família. E então tentou virar o jogo, dizendo que, se eu não fosse com eles, seria prova de que eu não queria mais fazer parte da família. Não falei muito. Só me sentei no braço do sofá e fiquei assistindo a cena. Foi quando meu marido desceu as escadas. Encostou-se na parede, de braços cruzados. Não disse nada até minha mãe colocar o nome dele na conversa. Ela disse que ele tinha me envenenado contra eles. Disse que, desde que eu me casei com ele, fiquei fria, distante e calculista nas palavras. Foi nesse momento que meu marido perdeu a paciência. Mandou que eles fossem embora. Disse que eles eram loucos se achavam que podiam me desrespeitar dentro da minha própria casa e ainda conseguir o que queriam. Afirmou que, se não saíssem em 30 segundos, ele mesmo mostraria a porta. Meu pai tentou acalmar a situação, mas já era tarde. Minha mãe estava gritando. Meu marido ficou parado, de braços cruzados, enquanto ela lançava um último insulto e saía batendo a porta. Meu pai foi atrás, mais quieto do que o normal. Depois que eles foram embora, a casa ficou em silêncio. Não conversamos muito. Meu marido se sentou ao meu lado e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas não estava. Nem um pouco. O silêncio que veio depois era mais alto que os gritos. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpas. Ninguém perguntou se eu estava viva durante 3 dias. Na quarta noite, recebi uma mensagem do meu pai. Dizendo que queriam conversar. Me convidavam para jantar. Só eu sem o meu marido. Não respondi na hora. Levei horas para decidir se iria. Parte de mim não queria. Parte de mim não queria nunca mais pisar naquela casa. Mas a outra parte, a parte boba e esperançosa, queria acreditar que, talvez, finalmente, eles estivessem prontos para conversar como adultos. Disse ao meu marido que iria, mas pedi para ele esperar do lado de fora, por precaução. Cheguei alguns minutos antes do horário. A luz da varanda estava acesa, mesmo com o sol ainda visível, como se quisessem parecer acolhedores demais. Meu marido ficou estacionado do outro lado da rua, observando. Eu disse que não demoraria, que provavelmente era só uma conversa. Mas acho que nós dois sabíamos que não seria tão simples assim. No instante em que entrei, senti. Tudo estava perfeito demais. A mesa já estava posta com a melhor louça da minha mãe, guardanapos dobrados, salada servida, velas acesas. Uma garrafa de vinho, a mesma que eu tinha levado no último dia de ação de graças, estava aberta, como se tivesse sido guardada para aquela noite. E todos já estavam sentados. Minha mãe me cumprimentou como se não tivéssemos gritado uma com a outra 4 dias atrás. Meu pai sorriu com aquele ar diplomático. Minha irmã mais velha, de repente, fazia o papel de anfitriã perguntando se eu queria água, oferecendo pão, como se fosse um jantar elegante. E minha irmã mais nova, com seus 16 anos e aquela transparência desconfortável, mal levantava os olhos do prato. Dava para ver que estava tensa, deslocada. Eles todos agiam como se nada tivesse acontecido. Sentei-me sem dizer muito. Eles preencheram o silêncio com conversa fiada. Minha mãe perguntou sobre o trabalho. Meu pai perguntou se meu marido estava bem. Perguntaram até do cachorro. Eu respondi com frases curtas. Cada pergunta soava ensaiada, como se tivesse passado por aprovação antes. A comida estava boa. O clima, nem tanto. No meio do segundo prato, frango à piccata com aspargos cozidos demais, meu pai se recostou na cadeira e começou o discurso.
Disse que era uma pena o cruzeiro não ter dado certo, que a família ainda merecia relaxar depois de tanta confusão. Falou de algumas ideias que eles vinham considerando. Minha mãe entendeu o sinal e empurrou algo pela mesa em minha direção, um panfleto impresso, brilhante, dobrado ao meio. Era de um resort no Arizona. Não um resort qualquer, mas um daqueles spas de luxo no deserto, com piscinas infinitas, cúpulas de meditação e massagens diárias. O tipo de lugar onde as pessoas fingem que a vida não está desmoronando. Ela sorriu enquanto eu lia. Disse que seriam apenas 5 noites, que o preço era ótimo considerando tudo. Que já tinham escolhido as datas. Que as passagens ainda estavam baratas se aguíssemos rápido. Eu levantei o olhar. E fiz a única pergunta que importava. Quem vai pagar? Minha mãe piscou, como se não tivesse entendido direito. Meu pai soltou uma risadinha e disse algo sobre como eu tinha lidado tão bem com a logística da última vez. Minha irmã mais velha entrou na conversa. Se a gente dividir o custo das lembranças e das refeições desta vez, vai ser até mais fácil para mim. Mais fácil para mim? Pensei. Minha mãe completou dizendo que dessa vez seriam só $5.000, uma fração do que o cruzeiro tinha custado. Falou isso como se estivesse me fazendo um favor. E foi nesse instante que eu percebi. Aquilo não era um pedido de paz. Era uma armadilha. Eles não queriam resolver nada. Queriam apenas seguir em frente, fingindo que nada tinha acontecido. Reembalaram a traição toda em uma nova viagem em outro plano, onde eu pagava, eles iam e eu ficava de fora outra vez. Olhei para minha irmã mais nova. Ela ergueu os olhos uma única vez, quase em desculpa, e murmurou baixo demais para os outros ouvirem. Eles não vão parar. Minha mãe virou bruscamente a cabeça para ela, dizendo o nome dela num tom cortante. Meu pai tentou disfarçar com uma risada, dizendo que ela estava exagerando, coisa de adolescente dramática. Eu disse tudo bem, que pensaria no assunto, que enviaria uma resposta depois. Minha mãe pareceu satisfeita. Meu pai parecia aliviado. Não terminei o jantar. Levantei-me, disse que tinha um compromisso, abracei minha irmã mais nova por mais tempo do que os outros notaram, e fui embora. De volta ao carro, eu não disse nada de imediato. Meu marido me olhou, esperando. Eu apenas balancei a cabeça e fiquei olhando pela janela enquanto ele dirigia. Naquela noite, enviei a eles $1.000. Não 5.000, apenas 1.000. Sem explicação, sem mensagem de acompanhamento. Depois mandei uma única mensagem. Isso é o suficiente. O silêncio que veio depois foi perfeito demais. Sem sarcasmo, sem indiretas cheias de culpa, sem novas exigências, nada. No começo, achei que eles estavam apenas chocados, esperando o resto do dinheiro cair. Talvez pensassem que eu tinha cometido um engano. Ou talvez, finalmente, estivessem entendendo o recado. Mas às 11h58 da manhã seguinte, meu pai mandou uma mensagem. Podemos passar aí amanhã? A frase me pegou desprevenida. Sem culpa, sem pressão, sem drama. Soava como algo escrito por alguém que não queria começar outra briga. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Mostrei ao meu marido. Ele leu uma vez, depois de novo, e disse: Sua jogada. Respondi que eles podiam passar à 1 da tarde. Curta e direta. Quando chegaram, foi estranho. Vieram caminhando até a porta como missionários, com rostos calmos e palavras medidas. Minha mãe usava uma blusa em tom pastel, aquela que ela só veste quando quer parecer a imagem de boa mãe para os outros. Meu pai segurava uma sacola de presente em uma mão e trazia aquele sorriso forçado e ensaiado que ele sempre usa antes de pedir algo. Abri a porta. Eles entraram sem esperar convite, mas, dessa vez, não levantaram a voz. Minha mãe até elogiou a sala de estar, como se não tivesse insultado meu marido 4 dias antes. Meu pai colocou a sacola sobre a mesa de centro e disse que era um gesto de paz. Eu não toquei nela. Eles se sentaram lado a lado no sofá e começaram a encenação. Minha mãe falou que tinha refletido sobre tudo, que a situação do cruzeiro tinha ficado um pouco bagunçada. Disse que entendia se eu estivesse magoada. Meu pai balançava a cabeça, concordando com cada palavra. Perguntei se aquilo era sobre dinheiro.
Minha mãe sorriu e balançou a cabeça negativamente. Meu pai, no exato mesmo instante, disse: sim. Os dois pararam. O olhar da minha mãe se virou para ele afiado como vidro quebrado. Ele tentou disfarçar, dizendo que não era só sobre isso. Mas claro que era. Todos sabíamos. Então, do nada, minha mãe se levantou e disse que tinha esquecido algo no carro. Não explicou o que. Simplesmente saiu pela porta, enquanto meu pai ficou sentado, falando sobre como toda família passa por fases em que a nossa estava apenas em uma fase difícil. Eu apenas assenti devagar, ouvindo, mas algo no meu estômago se revirou. Ela ficou fora por 5 minutos, depois 10. Então ouvimos o barulho do carro ligando. Levantei-me, fui até a janela. Ela já estava saindo da nossa garagem. Olhei para o meu pai. Ele piscou, como se não tivesse percebido que ela realmente estava indo embora. Disse que ela só precisava tomar um ar, que era muita coisa para ela processar. Eu não acreditei em uma palavra. Disse a ele para ir embora. Não gritei. Não discuti. Apenas apontei para a porta. Ele pegou a sacola de presente, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Disse: a gente só está tentando consertar as coisas. E saiu. Fiquei parada por alguns segundos, tentando decidir se olhava dentro da sacola ou jogava direto no lixo. A curiosidade venceu. Abri. Lá dentro havia uma confirmação impressa de reserva. 5 noites. O mesmo resort no Arizona que eles tinham mencionado no jantar. Pago integralmente, e no meu nome. Meu nome completo. Meu endereço. Meu cartão. Corri para o laptop, entrei na minha conta bancária e fiquei encarando a tela. Transação: $5.387. Feita online, no dia anterior à visita deles. Eles não pediram. Não esperaram. Tinham guardado meus dados de login desde quando eu reservei o cruzeiro. Eles não vieram para conversar. Vieram para encobrir o rastro. Contei tudo ao meu marido. Ele se sentou devagar, balançando a cabeça. Depois se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Perguntou se eu queria prestar queixa. Eu não sabia. Ainda não sei. Na manhã seguinte, liguei para o resort. Confirmaram a reserva. Sim, era não reembolsável. Mas me disseram algo que eu não esperava. Havia apenas 2 nomes na lista de check-in. O meu e um convidado. Mas ninguém estava autorizado. Foi aí que tomei minha decisão. Disse para não cancelarem nada. Disse que eu usaria a reserva. Mas não do jeito que eles imaginavam. O check-in levou menos de 10 minutos. Entreguei minha identidade, assinei um termo sobre os horários do spa, e a recepcionista me deu um sorriso gentil, junto com 2 chaves de quarto, dentro de um envelope branco com um rótulo. Bem-vinda, Dakota. Meu nome. Minha reserva. Minha vila. Era enorme. Teto alto, piscina privativa, banheira profunda voltada para as montanhas. Tudo iluminado, silencioso. Uma música suave tocava por alto-falantes escondidos. Fiquei no centro da sala por um longo momento, apenas absorvendo tudo. Aquele tipo de silêncio que parece merecido. Aquele tipo de momento em que ninguém pode te tirar nada. Nunca mais. Meu marido chegou 20 minutos depois, arrastando uma mala pequena. Entreguei a ele a chave extra e disse: é tudo nosso. Ele sorriu. Não disse nada. E nós desfazemos as malas como se fosse uma lua de mel. Sem posts, sem stories. Mantivemos os celulares no modo avião por 2 dias. E, por esses 2 dias, houve paz. Dormimos até tarde, bebemos à beira da piscina, caminhamos pelos caminhos silenciosos do resort. Não falamos dos meus pais. Não falamos do dinheiro. Nem da briga na sala ou da reserva roubada. Foi a primeira vez em anos que eu não me senti como um caixa eletrônico pisando em ovos. Mas paz. Paz não dura. Não com gente como eles. Na terceira manhã, liguei o celular.
Já havia várias chamadas perdidas, mensagens de voz e uma sequência de mensagens cada vez mais desequilibradas da minha mãe, seguida por uma da minha irmã mais velha que dizia apenas: "Você realmente fez a viagem?" Logo depois, outra mensagem: "Eles estão no aeroporto. O hotel não deixa eles entrarem." Aparentemente, eles tinham decidido ir mesmo assim. Compraram passagens para Fênix, fizeram as malas e dirigiram até o resort, achando que, ao chegarem lá, a recepção andaria um jeito. Só que eu já tinha feito o check-in. A reserva estava no meu nome, com meu cartão, e listava apenas um convidado. A recepção não cedeu. Li todas as mensagens enquanto tomava café na nossa varanda privativa. Meu marido me entregou um croissant e nem precisou perguntar o que estava acontecendo. Dava para ver no meu rosto. Respondi à minha mãe com 3 palavras: "Você não foi convidada." Menos de 1 minuto depois, o celular tocou. Atendi. Ela não começou gritando. Estava chorando descontroladamente. Disse que estavam lá, na frente do balcão, parecendo idiotas. Que as pessoas olhavam. Que ela estava humilhada. Que eu era cruel, mesquinha, ingrata. Deixei ela terminar. Depois disse apenas: "Você roubou de mim." É isso que acontece quando se rouba. Ela respondeu que era só uma viagem, só dinheiro. Perguntei se era só isso que eu era para eles. Ela desligou. Alguns minutos depois, meu pai ligou. Não atendi. Logo começaram as mensagens da família estendida. Meus primos, minha tia, até uma amiga da família que eu não via desde o colégio. Todos perguntando o que tinha acontecido. Pelo visto, meus pais tinham voltado para casa e contado a todos que eu estraguei as férias da família por birra. Não mencionaram que eu tinha pago. Não disseram que tinham me excluído da viagem. Apenas distorceram tudo, como se eu tivesse roubado a reserva para puni-los sem motivo algum. Depois, minha irmã mais velha postou uma foto no Facebook. Eles estavam em um churrasco no quintal de alguém. A legenda dizia: "A família torna tudo melhor." Minha mãe sorria. Meu pai estava na grelha. Atrás, um banner barato pendurado no varal. Eu não estava em nenhuma foto. Mas uma das minhas tias comentou: "Cadê a Dakota?" E minha mãe respondeu: "Ela escolheu não vir. Não sabemos por quê. Ela anda agindo estranho ultimamente. Como se eu fosse a desequilibrada." Foi aí que entendi o que tudo aquilo realmente era. Nunca tinha sido sobre a viagem. Sempre foi sobre controle. Sobre quem seria a vítima. Quem ficaria no centro do palco. Não comentei na postagem. Mas, um dia depois, recebi uma mensagem da minha irmã mais nova. Apenas uma linha. "Eles estão mentindo para todo mundo. Me desculpa." Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava. Ela era a única que eu não queria perder em meio a tudo isso. A única que nunca jogou o jogo deles. Respondi: "Você não me deve nada. Só se cuida." Ela respondeu com uma foto, um print do itinerário do cruzeiro de semanas atrás, aquele que ainda tinha meu nome listado em primeiro lugar. Junto, escreveu: "Eu vou contar a verdade." E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. A primeira pessoa a me mandar mensagem depois da minha irmã mais nova foi minha tia Karen, aquela que sempre levava caceroles estranhas nas reuniões de família e, de alguma forma, sabia de tudo sobre todo mundo antes de qualquer um abrir a boca. Ela não perguntou se a história era verdade. Nem o que tinha acontecido. Apenas disse: "Eu já desconfiava." Depois veio minha prima Lily, que eu não via desde o funeral da nossa avó. Ela mandou uma mensagem curta. "Disseram que você estragou o cruzeiro. Mas eu lembro da mamãe dizendo que você pagou por ele. É verdade?" Não adoçei nada. Enviei a fatura completa. Ainda tinha o e-mail, meu nome em cada linha. Provavelmente o queixo dela caiu na metade da leitura. Ela respondeu: "Meu Deus do céu." E depois, silêncio total. Imaginei que ela já estivesse encaminhando o e-mail para o grupo da família, aquele em que eu nunca fui incluída.
Nos 2 dias seguintes, as mentiras começaram a se desfazer, fio por fio. A história que meus pais tinham contado que eu desisti de última hora, que sabotei a viagem, que os deixei na mão começou a desmoronar quando as pessoas começaram a fazer perguntas. Quem pagou pelo cruzeiro? Por que a Dakota arruinaria algo que ela mesma financiou? Por que disseram que ela não foi convidada, mas planejaram tudo usando o cartão dela? E, principalmente, por que ficaram em silêncio por 3 dias depois que a viagem deu errado? Um a um, os familiares começaram a me procurar com cuidado, como se estivessem com medo de pisar em um campo minado. Queriam ouvir meu lado, mas, mais do que isso, queriam se afastar do caos. Descobri que meus pais vinham falando de mim pelas costas há semanas, antes mesmo do cruzeiro. Diziam que eu estava instável, difícil, emocional demais, que desde o casamento eu tinha me tornado controladora, e que aquela viagem seria uma forma de me dar um tempo. Eu nem fiquei surpresa. Era típico deles me usar, e depois me pintar como a vilã quando fosse conveniente. Mas o que me surpreendeu foi a rapidez com que tudo mudou depois que as provas apareceram. Uma prima mais velha fez um post longo sobre verdade familiar, sobre como tem gente que sorri pra você enquanto apaga a sua existência por trás. Ela não citou nomes, mas todo mundo sabia de quem ela falava. Alguns curtiram, outros comentaram. E assim, pouco a pouco, meus pais começaram a perder o controle da narrativa. Tinham jogado alto demais. As pessoas não gostam de descobrir que foram enganadas ainda mais para encobrir algo tão podre. Mas mesmo vendo a maré virar, eu não comemorei. Não mandei mensagem. Não liguei. Não precisei. Eles sabiam. Eu sei que sabiam, porque 3 dias depois que a verdade começou a se espalhar, recebi um cartão escrito à mão pelo correio. Sem remetente. Dentro, uma nota na caligrafia da minha mãe. Apenas algumas linhas. A gente não achou que chegaria tão longe. Só queríamos nos sentir valorizados. Desculpe se passamos dos limites. E foi só isso. Nada de desculpas por terem roubado. Nada por terem me excluído. Nada por terem reescrito a história. Apenas um pedido de desculpas porque as mentiras não ficaram escondidas. Nunca respondi. Eles não falam mais comigo. Ainda celebram as coisas aniversários, feriados, jantares aleatórios. E eu não sou convidada. Mas vejo as fotos. Vejo as legendas. Família em primeiro lugar. Sem drama, só amor. E o mais irônico é que, tudo bem pra mim. A pior parte de tudo isso nunca foi o dinheiro, nem mesmo a traição. Foi perceber que eu nunca deveria ter tentado pertencer a pessoas que só me viam como útil. Eu podia ter feito aquele cruzeiro desde o início. Relaxado à beira d'água com meu marido. Sem pagar por 4 pessoas extras que nunca quiseram minha presença. Agora eu não pago mais por ninguém. E, sinceramente, é a melhor viagem da minha vida. Última atualização. Já se passaram 3 meses desde o Arizona. A vida tem sido silenciosa, até pacífica. Sem convites falsos. Sem mensagens passivo-agressivas. Sem o grupo da família vibrando com planos dos quais eu a não devia ver. Eu não procuro. Eles não me procuram. Achei que o capítulo estava encerrado. Mas algumas noites atrás, recebi uma mensagem da minha irmã mais nova. Não falávamos desde que ela disse que contaria a verdade. Achei que tivesse mudado de ideia ou que a tivesse impressionado ao silêncio. Mas o texto era curto. Cansei de fingir. Em anexo, um print de um grupo de família só minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha. Eles planejavam uma viagem de Natal para Charleston. Nada luxuoso, uma casa alugada, algumas atividades, o mesmo esquema de sempre. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, até o final da conversa. Mamãe, não falem da Dakota. Ela vai transformar tudo em drama. Vamos só dizer que achamos que ela tinha outros planos. Papai, ela nunca quer se envolver, a menos que a ideia seja dela. Melhor deixá-la de fora. Minha irmã mais velha, a não ser que ela vá pagar. Aí, de repente, ela aparece. Debaixo do print, minha irmã mais nova escreveu. Disse pra eles que não vou.
Quero passar o Natal com você e o James, se ainda for tudo bem. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Depois respondi: claro que sim. Ela não pediu mais nada. Só disse que compraria a passagem em breve. No dia seguinte, mandou o comprovante da compra. Sem pedir ajuda, sem indireta, sem expectativa. Apenas prova de que, pela primeira vez, alguém da minha família não esperava que eu pagasse nada. Só queria estar junto. É algo simples, mas, para mim, valeu mais do que qualquer pedido de desculpas falso. Neste Natal, seremos só nós três. Eu, meu marido e ela. Sem drama. Sem culpa. Sem ninguém tentando controlar ninguém. Nada grandioso. Só jantar, música, talvez um filme. E um tipo de paz que não tem preço.